Oi, gente! Pois é, hoje tá diferente a nossa introdução, por quê? Corrompeu nosso arquivo de vídeo. No último segundo a câmera desligou, a gente não se atentou que a gente estava gravando um episódio longo, um pouquinho longo, tal, acima do normal. E a câmera desligou e corrompeu o arquivo, a gente perdeu a imagem. Então, a gente tá subindo só em áudio. E por que a gente tá subindo mesmo sem a imagem? Porque é um conteúdo muito importante e a gente vai contar uma informação, vai dar uma informação para vocês muito essencial para a gente continuar nessa jornada juntos, compartilhando, conversando. Então, aproveita esse episódio, presta bastante atenção e vamos conversar, tá bom? Bom episódio para você. Oi, gente! E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Pega o seu café. É isso, né? Chazinho, agora tá frio. Então, tá de blusa hoje, né? Pelo menos aqui em São Paulo. Tá bem friozinho. Tá bem frio, gente. Bem friozinho. A gente tá muito feliz. Recebido muitos comentários legais. Sim, o Victor sempre fala isso todo começo de episódio, perceberam? Cara, eu gosto muito, assim. Ele sempre faz essa mesma introdução. É verdade. Estou muito feliz. Eu tô muito... Mas é real, assim. Eu recebo os comentários e fica no meu celular, né? Aham. Então, todo comentário que vem, eu vejo. Sim, E eu fico lendo, eu fico dando risada às vezes. Eu acho muito legal. muito bom, né? Muito bom mesmo, gente. Hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre a importância de darmos pausas na nossa vida. E a gente vem de um contexto de família, de vida, onde a gente tem muitas demandas, né? Muitos papéis, nossa vida é uma grande loucura. E tá aqui fazendo isso, por exemplo, né? Abrindo esse espaço pra gente conversar, esse podcast e tudo mais, é um... Cara, como é que fala, amor? É quando... Um esforço? Uma força-tarefa. É, uma força-tarefa muito grande. Muito grande, nem sempre dá certo. Às vezes a gente tem que gravar vários episódios no mesmo dia. Tipo assim, que foi? Nada? É isso? Achei que você não queria que eu falasse disso nunca. Não, jamais. E a gente tem entendido cada vez mais, assim, em como encontrar um ritmo Fazer bom, as coisas assim. virarem sustentáveis, né? É isso. Acho que essa é a palavra. Vou espirrar, peraí. Nós dois estamos gripados, eu tô um pouco melhor. Mas as crianças também estão meio ruinzinhas. Sim. É frio, né? É uma loucura em É São frio. Paulo, né? Mas enfim, gente, esse episódio de hoje, a gente quer falar sobre isso, sobre descanso, sobre pausa, sobre... que foi? Por quê? Por quê? Porque... Eu tô... Não. Não, porque assim, vamos lá, vamos dar um pouco mais de contexto. A gente ama tá aqui o podcast, a gente gosta muito. Parece que tá um clima de despedida, né? Deus me livre. Mas não, jamais. É sobre isso. Mas a gente tá só tentando entender a nossa vida, conseguir ritmo. encaixar o ritmo dessas coisas. E a gente veio, desde que a gente voltou, bem intencional Aham. em estar aqui fazendo, trabalhando, postando, falando. E a gente tem amado muito. Mas chegou no momento hoje que a gente tá Vazio. exausto. E vazio. Exausto, exatamente. A gente tá nesse período que a gente tá, tipo, exausto, vazio, no sentido de, tipo, conteúdos e novas coisas. E a gente decidiu que a gente vai dar uma leve pausa. Sim, a gente vai ter esse hábito, sabe? De Meio que temporadas, assim. fazer temporadas de episódios aqui do Senhor Sora Bember. E também até pra, nesse hiato, nessa pausa do podcast, a gente poder ter espaço mental pra produzir algumas coisas. Eu digo isso por mim mesmo, assim. Nesse período, eu tô com alguns conteúdos em pausa pra fazer no meu canal pessoal. Exato. Inclusive, né? Se você ainda não me segue, não é inscrito. E inscrito. Inscrito no meu canal, Camille Cabanas, gente, pode ir lá. Exato. E, por exemplo, agora é uma noite que a gente tá aqui junto. Óbvio que a gente tá feliz, a gente ama fazer isso. Sim, Mas a gente tem sentido falta de fazer algumas coisas também meio individuais, assim. E é isso, assim. Então a gente... individuais, você quer ficar longe de mim, né? Você que quis primeiro. É verdade, a ideia foi minha. Não, mas assim também, tem a parada de que a gente já fez isso antes, né? O Sr. Sora Bimber.
E como a gente acaba expondo muito a nossa vida e os nossos processos, meio que a gente tem que ter espaço pra viver, pra depois Vir trazer coisas novas, novos é, processos. poder contar pra vocês com maturidade, com filtro, sem se expor demais. É. Porque a gente é muito boca de sacola, então a gente não pode se expor demais. Então, se a coisa tá muito, sabe, viva ainda, Muito- acontecendo, a gente tá no meio do processo ainda e a gente vem querer falar disso com vocês, a gente vai acabar perdendo o teor de sabedoria, assim, e da até mesmo a parada. gente, entre nós aqui, a gente às vezes vai se perder. Quem teve um episódio. Oxi, teve um vai episódio tretar. que a gente gravou, acho que até comentamos. Ah, Que a gente foi ouvir, a gente não gostou, porque é um assunto muito vivo. é verdade. É um assunto que a gente tava vivendo ainda, assim, sabe? Sim. Então a gente decidiu, e a gente nem falou com a Lori ainda, vamos te avisar ela, né? Que é a nossa amiga que verdade. nos ajuda com o podcast. Ela tá viajando na Europa e a gente não falou com ela ainda. Chique, né? Chique. Desculpa. Mas a nossa ideia é ser um mês, então a Aham. gente já marcou aqui. Então, se você está assistindo, se você é nosso ouvinte frequente, você vai ouvir esse episódio amanhã. Hoje é dia Sim. 11, mas vai ser dia 12 de junho, Sim. dia dos namorados. E a nossa ideia é voltar no dia 17 de julho. Então é um mês de Sim. pausa pra gente realmente resolver Sim. nossa cabeça. Acabei de me dar conta que a gente podia, tipo, tá lançando o maior episódio sobre Love Love e a gente tá falando disso, né? É a realidade. Pois é. Acabei de me dar conta. Mas, enfim. Então, a gente precisa dessa pausa. Que foi, amorzinho? Tô pensando se você não quer realmente falar sobre namoro. Não, meu. Então bora. Não, a gente precisa dessa pausa, pelo amor de Isso, Deus. então tá bom. Pelo Por um segundo eu amor fico de pensando assim, Deus. será que ela quer falar sobre isso? Não, gente. Não, eu quero falar, mas Não precisa pode falar de outras formas. gente. Exatamente. Coloca aqui, gente, nos comentários, se vocês querem que a gente converse disso num outro vídeo. Num vídeo no meu canal, alguma Uau. coisa assim. Mas Tá vamos bom. lá, então. Gente, dando contexto, pra quem acompanha a gente há algum tempo já, a gente sempre teve. É muito paia falar isso, né? A gente nem é tudo isso e a gente... Ah, amor, não é tudo isso, mas. Não, eu sei que é realidade. Mas parece que, tipo assim... Nossa, é. Ai, a nossa carreira Nada de demais. influenciadores. A gente tem 400 ouvintes que a gente ama. É. Não, é mais. Mas a gente ama muito. É mais? É mais. Acho que só no Uou. YouTube mensalmente são mais de 2.000. É gente pra caramba, né? Uou, que lindo. Não, gente, é muito doido isso, enfim. Então a gente começou muito bem ali em 2020. A gente acho que fez uma sequência de 10 episódios mais ou menos. Aí a gente ficou, sei lá, 6 meses, gravamos um, 6 meses, gravamos outro e a gente Sim, desistiu. porque todo episódio a gente brigava. Então a gente não tava, tipo, legal. A gente tava numa fase tipo agora, que a gente tá quase entrando. Então a gente decidiu, cara, vamos dar uma pausa leve Sim, pra gente não parar de vez. sim. E a gente continuar fazendo. Então esse episódio aqui a gente quer falar sobre saber parar. A gente quer falar sobre o nosso passado em relação a isso, individual. E também isso linka com o podcast, enfim. Mas enfim, não desistam da gente, né? Dia 17 a gente volta. A gente tá aí de volta. Daqui 4 17 de semanas, então, julho. você pode ouvir hoje, você vai ouvir, você reouve aí 12 episódios e chega logo dia 17 Se rapidinho. você se perder nos episódios, a gente já se encontra, você nem vai sentir. Exatamente. Mas bora lá. Vamos lá. A gente tava conversando, né, sobre isso. E eu me lembrei de uma coisa que eu tava pensando essa semana. Porque, como a gente tá meio atarefados, mas assim... Ai, parece que as coisas não vão, né? Eu me sinto bem assim, com as coisas de casa, principalmente. Não importa o tanto de coisa que eu faça, sempre... Que nem hoje. Hoje, essa semana mesmo, eu dei um pique na casa. Eu tentei o máximo manter as coisas organizadas, roupa, troquei roupa de cama, fiz tipo o que toda semana eu faço, mas também fiz tipo assim algumas coisas extras pra chegar hoje e eu ainda não consegui ir no mercado. Eu ainda não consegui resolver a roupa. Cheguei em casa, daí porque eu fiquei fora de casa depois de levar os meninos na escola, tava cheio de brinquedo no chão, a louça pra lavar, nossa cama pra fazer. O quarto de brinquedos dos meninos, tudo uma bagunça. Isso me faz sentir tão inútil e improdutiva. E pensar nisso e nesse sentimento assim,
me levou muito a refletir sobre uma produtividade invisível, sabe? E se eu não paro pra pensar ou pra refletir, pra olhar pra essas coisas que parecem invisíveis porque elas são infinitas, então não importa quanto eu faço, sempre tem para fazer. Então é invisível o que eu faço. Ele não aparece. Então, se eu não me forço a descansar, por exemplo, a perder uma tarde toda como hoje, fora de casa, eu não paro. Eu sempre vou ter motivo e, tipo, demanda pra continuar, sabe? E eu tenho muito tentado, assim, ter essa. Me obrigado, assim, a não me sentir mal quando eu paro, sabe? Sim, é uma coisa que eu me sinto mal. E você me conhece. Uhum. A gente já falou que meio que dormir é perda de tempo. Ficar sem Sim. fazer nada é perda de tempo. E essas últimas semanas eu tava conversando Coloca com aí o meu. no silenciador aí, Coloco. no mudo, no modo descansando. É, Eu tava conversando com o meu psicólogo esses últimos dias. Sim. E a gente tava falando sobre isso. Eu acho que eu comentei com ele a minha. Eu tenho me sentido desorganizado, me sentindo fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e não fazendo nada. Aí ele me perguntou como que é o meu descanso. Aí eu fiquei olhando pra ele assim e falei, cara, eu acho que eu não descanso. É o brunch do Zedeli. No Aí ele falou, sábado de tá, mas. manhã. Ele falou assim, tá, mas você trabalha o tempo inteiro? Eu falei, sim, mas você nunca para? Aí, vou te contar o que ele falou. Eu fui dizendo que sim, né? Que não, nunca paro. Mas aí enquanto ele falava, eu fui refletindo. Hum. E eu percebi que descanso nem sempre é, tipo, deitar no sofá e assistir uma televisão, assim. Uhum. Então, quando eu estou na minha casa com os meus amigos, ou realmente só brincando com as crianças, ou eu e você, a gente saindo pra comer pra algum lugar, é um descanso. Sim. E é o que você fez hoje. Então, por exemplo, hoje você saiu de casa, você foi no shopping, Fiz a comprou presente de Dia dos Namorados unha. pra mim, Sim. curtiu, tal, tomou um cafezinho. Então, cara, foi um tempo de descanso seu. Só que, sei lá, eu ainda me sinto, às vezes, improdutivo. Então, quando eu tô num momento de descanso, às vezes eu fico pensando nas coisas que eu deixei de fazer, que eu poderia estar fazendo. Não, Então, é complicado, porque te entendo assim, muito. Te entendo muito. eu me sinto assim, como posso dizer? Igual você falou, demandas inacabáveis, infindáveis, nunca as coisas vão acabar. E como se eu nunca tivesse correndo atrás do vento, assim. Então, o que a gente tem aprendido, né, como casal, assim, é de saber parar para poder fazer as coisas acontecerem. Mas é muito difícil ao mesmo tempo de conseguir fazer tudo acontecer ao mesmo tempo e poder descansar e as demandas de tudo, assim. Então, muito loucura, assim, sei lá. Sim, e eu acho que, pra mim, amor, meu maior. O que mais. Assim, meu maior inimigo, o que mais me impede de me deleitar, Sou eu, assim. né? Não. Você financia meu descanso. Que trouxa. Hoje, meu descanso foi só, ó, É verdade. meu financeiro vai cuidar disso. Cafezinho, o meu financeiro vai cuidar disso. Maquiagem, o financeiro. Entendeu? Mas, voltando ao ponto, Vitão, é que o meu maior inimigo tem sido a comparação e sentar nesse lugar de observar muito a produtividade. Ó, isso aí, eu achei assim, uau, quando eu pensei nisso. Assim, cara, o pior de mim é que eu fico só observando a produtividade de quem eu não conheço o processo. Isso me faz mal. Por exemplo, assistir a produtividade das minhas amigas mais próximas, sei lá, amigas que eu conheço o processo, não me afeta, não me coloca nesse lugar de comparação. Por quê? Eu conheço o todo. Então eu não tenho essa. Eu não tô participando só da vitrine. Eu tô participando também do interior. Então eu tô sabendo de tudo, de todas as camadas que envolve
pra elas produzirem e serem e fazerem e, enfim, existirem. Só que daí, quando eu tô no Instagram e eu fico assistindo a produtividade de quem eu não conheço, o backstage, eu me sinto um cocô. Porque daí eu comparo a minha vida e eu fico assim, cara, eu sou realmente muito ruim. Porque eu tô nesse lugar, eu tô aqui, eu tento, e eu não consigo fazer metade do que essa mulher faz. Ela posta vídeo todos os dias. Como que consegue ter conteúdo, ter coisa pra falar pras pessoas todos os dias? Entrar num stories e ter tempo de sentar, conversar com as pessoas, falar. Enquanto cozinha com os filhos, enquanto faz as coisas, aí faz, mostra arrumando a casa. Isso no meio cristão e no meio não cristão também. Quem faz vlog todos os dias? Daí a pessoa, tipo assim, todos os dias, ou a maior parte do tempo vai, se alimenta bem, cuida das crianças, cuida da roupa, acontece, vai, isso que lá, grava não sei o que, faz isso que lá. Daí eu fico assim, daí eu entro nesse lugar, sabe? De comparação com quem eu não conheço o backstage. E daí eu vou e eu quero só parar de existir. Tipo assim, fico extremamente frustrada com o meu. Como é que fala? Fracasso, assim? Não, assim, com o meu resultado, com o meu. Engraçado, assim, uma pergunta, por exemplo. Quando você se compara, você fica mal e aí você, então, não... Você leva... O teu pensamento vai pra algo tipo assim, então, deixa quieto. Porque é frustrante. É frustrante você estar dentro da sua vida e você já vive esbaforido. Você já tá beirando burnout todos os dias. E daí você vê que tudo que você faz é só a ponta do iceberg que aquela pessoa faz. Entende? E eu fico tipo assim, meu Deus, eu devia estar fazendo mais ainda. Eu devia estar tendo mais força ainda. Mas, meu Deus, eu devia estar. E é aquilo que eu te falei esses dias, assim, eu falei, cara, eu tenho que dar conta de tudo, de tudo. Tudo tem que estar bom, pelo menos. Tá longe de estar pelo menos bom. Eu tô gravando aqui com vocês, eu tô olhando minhas roupas no varal, que não secam nunca. Porque tudo vai desdobrando em um problema. Não pode secar na secadora, senão encolhe as roupas. Daí vai, bota no varal. Bota no varal, daí o clima vira, daí não seca nunca mais. Daí fica fedido e volta pra lavar. Daí vai, atrás a roupa. Daí Aí vira um ciclo. isso tudo acontecendo. E daí, meu Deus, as coisas do mercado estão acabando. Os meninos estão comendo igual uns doidos. Daí eles acordam de manhã pedindo comida. E daí o que tem, eles não querem comer. E não querem comer nunca mais aquilo. E eu não sei o que acontece. Daí vai... daí eu tenho... A gente tá estudando, né, na Big School da nossa igreja. Daí tem que estudar, tem que fazer atividade, não consigo parar, não tenho cabeça pra parar. Daí tô morrendo de vontade de pintar meus Bobbie Goods, não consigo parar nem 15 minutos pra pintar meus Bobbie Goods. Juro pra ti. Daí eu vou, nossa. É verdade, faz um tempinho que você não pinta mais, né? Mano, daí chega no almoço, eu falo assim, cara, tem que lavar louça pra fazer o almoço, pra sujar mais louça. E tem que lavar mais louça. Tipo assim, bateram, né? Parece bater aqui em casa, mas não. Cara, então assim, é um ciclo infindável pra você parar e pensar em tudo que você ainda não fez. Cara, mais uma semana passou e eu ainda não fui no médico com os meninos. Nossa, o Levi tá com vacina atrasada ainda. Eu ainda não fiz a síntese da escola de justiça social. Meu Deus, já acabou, já faz 3 meses. Eu ainda não fiz. Ainda não fui ver o chaveiro do depósito. O encanador já tá aqui. Infiltração não, vazamento há 6 meses, desde que a gente entrou nessa casa. Sabe, tipo... E ainda também não produzi conteúdo. Não fui, não fiz. Não li um livro. Fiz meu devocional na correria. Tô desabafando, né? Pondo pra fora. Tô vendo. E tudo isso pra, tipo assim, eu faço. E ainda tem muita coisa a ser feita. E eu fico assim, cara, o problema sou eu. Então, amor. Aí eu acho que
sendo bem sincero, assim, o que você vive, todo mundo vive. Tipo, você não como posso dizer, sei lá, especial. No sentido de, tipo, por exemplo, você não é a única do mundo que se sente assim. Uai, eu sei, amor. Eu sei, então eu acho que todo mundo que vai estar vendo esse vídeo vai se sentir igual você. Eu me sinto igual você. E todo mundo se sente igual você. E talvez até a mesma pessoa que você tá admirando, ela tenha, talvez, tipo assim, dinheiro ou mais ajuda que consiga fazer mais coisas, assim. Sim. Mas o ponto que eu tô tentando chegar, assim, pensando comigo mesmo, é de tentar até enfim, um conhecido meu falou pra mim esses dias uma frase assim, de tentar olhar tentar olhar a coisa com o copo meio cheio. Que seria você virar a visão e falar assim, ó, mediante esse caos que eu não fiz um monte de coisa, mas olha, tô estudando. Não estudava há anos. Eu tô criando conteúdo. Por mais que é pouco, eu tô criando. Tô fazendo um podcast. Tô cuidando das crianças. Tô arrumando a casa como não arrumava antes. Assim, Sim. você na sua vida tem avançado muito. Sim, amor, eu tenho noção disso, entendeu? Eu tenho noção disso, eu tenho noção do bom. Só que essa parada da comparação, ela te leva pra esse lugar, entendeu? Pra esse lugar desse looping e desse sentimento de frustração. Então, voltando ao ponto, Aham. né, do que a gente tá querendo conversar aqui. É por isso que é tão difícil ir pra esse lugar de descanso, sabe? Entendi onde você quer chegar. Porque a gente se compara e então tudo que a gente faz vira invisível. E aí até o parar fica, tipo, triste. É quando eu falo pra você, cara, eu preciso, como eu preciso descansar. Só que eu deito E não consegue e não dormir. consigo dormir. Porque eu fico pensando em tudo que eu tenho que fazer ainda. Uhum. Só que daí eu levanto e eu não tenho força pra fazer tudo. Ou faço mal feito, ou faço devagar, ou, tipo, não vou e não aconteça. Então, tipo, é esse lugar de angústia mesmo, assim, sabe? Que rouba da gente esse lugar de descansar, de ter deleite no descanso, sabe? E é o que eu falei pra você, assim, que às vezes é muito sobre saber parar pra continuar, sabe? Pra não desistir, sabe? E eu acho que a comparação, ela é o nosso maior inimigo. É o que mais nos rouba desse lugar. Porque a gente compara o que a gente faz com o que o outro faz e vai ser sempre menos. Ainda mais quando a gente tá comparando com quem a gente não conhece o backstage, sabe? Faz sentido? Sim, faz. E quando eu penso na comparação, eu penso que a comparação ela meio que se torna uma distração na nossa vida. Por exemplo, você podia estar. Eu podia estar de boa, e aí eu olho pra tua pessoa, me comparo, me sinto mal, tipo, me levo ao lugar ruim, Sim. e aí nisso eu acabei de me distrair daquilo que eu precisava fazer, e aí eu fui embora. Acabou, assim, sabe? Sim. Nisso aí eu me lembro de uma. Nossa, eu vou virar muito espiritual agora do nada. Manda ver. Mas eu lembro de uma palavra que eu preguei, assim, alguns anos atrás, que foi sobre quando Pedro, ele tá andando sobre as águas, na Bíblia fala, né? Que ele tá andando sobre as águas, e aí ele tá andando, olhando pra Jesus, né? Andando sobre as águas, e nisso ele se distraiu com o vento. Então, sei lá, imagina a situação ali, então, o mar agitado, né? Ele andando sobre as águas, algo muito surreal. Ele se distrai com o vento. Nisso que ele se distraiu com o vento, ele começou a afundar. E aí foi lá Jesus e resgata eles, vão pro barco e tal. Então eu lembro que quando eu preguei isso, foi muito forte na minha cabeça, que Deus falou comigo, de como que a distração faz a gente afundar. Então a gente tá caminhando no lugar certo, mas aí a gente se distrai e aí os pensamentos vêm e a gente, tipo, afunda. Então é muito difícil porque eu acho que a nossa geração é uma geração que, por conta do fácil acesso à informação, fácil acesso a cursos,
fácil acesso a pessoas, conhecimento, a gente tem, parece que uma hiperprodutividade, a gente se cobra ser, tipo, hiper incrível, a gente se cobra, ah, meu Deus, eu tenho 25 anos, eu ainda não tenho R$ 1 milhão. A gente vê os casos das pessoas mais... Até isso, assim. Eu tava vendo um TikTok sobre isso, por exemplo. Existem as pessoas, os prodígios, né? Que são as pessoas de 20 e poucos anos que já são super famosas, super milionárias, etc. Mas o que é comum, se for pegar, exemplo, o cara tá falando assim, os maiores milionários do mundo hoje são pessoas que têm 50 anos de idade, 60 anos de idade, que foram criar esse primeiro milhão com 50 e poucos. Então a gente olha, né, as pessoas, os jovens, os casos à parte do mundo, e os nossos amigos, e se compara com eles, sendo que o processo da vida é um processo que a gente vai, do decorrer da idade, melhorando, assim. Mas é muito difícil pra gente. Eu acho que talvez a gente seja a primeira geração antes dos nossos pais que tem tanto acesso a isso e seja tão influenciado a olhar a vida do outro e querer a vida do outro. Então eu vejo por mim, assim, quantas vezes eu olho algum amigo e fico nesse mesmo sentimento. Falei, cara, queria tá assim, queria estar vivendo isso, etc. Então, às vezes eu fico pensando, tá, o que a gente pode fazer, né? E na minha cabeça, a primeira coisa que eu vejo é tentar buscar, tipo, um descanso de verdade e também uma satisfação daquilo que a gente tá fazendo. É olhar pro nosso hoje, nosso dia de hoje, nosso dia, nossa vida e, tipo, tentar de alguma maneira encontrar satisfação, assim, sabe? Sei lá. Faz sentido? Faz. Até você estar falando, eu lembrei, hoje de tarde, indo pro shopping, eu tava escutando de novo aquela palavra do Wes sobre... Inclusive, gente, recomendo. Tá no Spotify. É Big Cast. Chama O Preço do Discipulado. Se eu não me engano, é o último sermão que tá lá. O mais recente. E eu tava escutando de novo essa palavra, né? Porque me marcou muito no dia. Foi um divisor de águas, assim. Então hoje eu tô num dia meio preciso pensar sobre as coisas. Então eu quis reescutar. E ele fala sobre desaparecer, né, em Cristo, né? Sobre realmente amar a Deus acima de todas as coisas, incluindo não se amar acima de todas as coisas. Que amar a Deus acima de todas as coisas é não se colocar em primeiro lugar. E daí porque eu tô nesse lugar, assim, muito de orar, né? Eu tô falando disso tudo, né? Dessa comparação, porque é algo que eu tô vivendo muito agora. E eu tenho orado muito, assim, perguntado assim, Deus, como que eu posso sair desse lugar, sabe? Como eu posso sair desse lugar de autocomiseração, de frustração comigo mesma? Às vezes eu até chego, assim, a me odiar por não ter tanta força, por não ter tanta energia, por não ser essa pessoa tão produtiva, né? E quando eu tava ouvindo essa palavra, Deus me lembrou, assim, sobre o que ele tem me falado já desde quando essa palavra foi pregada lá na Páscoa, né? Se eu não me engano. Sei lá. Sobre ter muito de Camille em mim. Essas coisas, elas tomam tanto espaço na minha cabeça, elas são tão grandes dentro de mim, e eu tô falando de um lugar assim muito de vulnerabilidade, assim, sabe? Eu tenho entendido isso, assim, que essas coisas, essa comparação, essa frustração com o que eu consigo ou deixo de fazer com as minhas mãos, com o meu tempo, é porque eu tenho pensado muito em mim. Eu me preocupo muito comigo. Eu tô aqui gastando toda a minha energia nas minhas coisas. E eu tô só buscando saber a meu respeito. Então, quando Jesus falou assim, me lembrou disso hoje, sabe? É porque tem muito de Camille. Tudo é você, tudo é você, tudo é você. Tudo é sua fraqueza, tudo é sua dificuldade, tudo é o seu sentimento, tudo é o seu talento ou a falta dele, é o seu tempo ou a falta dele, é o seu produto ou a falta do seu produto. É tudo você, é tudo sobre você.
E o Espírito Santo, assim, me constrangeu muito e me exortou muito nesse sentido, assim. E eu tô compartilhando porque eu acredito que é muito uma resposta que pode ser aplicada e converter, sabe? Realmente converter o nosso coração para sair desse lugar de comparação e entrar nesse lugar de satisfação em Deus. Então, quando eu pego, e o Wes nesse sermão, ele fala exatamente sobre isso, sobre quando você ama Deus acima de todas as coisas, você de fato consegue amar o seu próximo. Porque, por exemplo, se eu amo o Vitor acima de todas as coisas, eu não amo ele. Eu sufoco ele. Eu prendo ele. Eu não consigo dar liberdade pra ele, porque ele é tudo pra mim. E isso é pesado demais pra ele. Agora, quando eu me coloco nesse lugar, eu me prendo, eu me gero um peso, uma expectativa de satisfação que é muito pesada pra mim. Mas se eu parar pra refletir que a minha satisfação e o meu amor precisa estar primeiro no Senhor e que tem que ter mais de Deus em mim, acima de todas as coisas, dá essa virada de perspectiva, sabe? Então, acho que isso exortou muito meu coração hoje, assim, me constrangeu muito, assim, em ver que todo esse looping de frustração que eu tenho vivido em relação a essa produtividade e a minha dificuldade em parar, em descansar mesmo. É porque muitas vezes eu confio que o sucesso da minha vida e o deleite da minha vida, ele tá mais relacionado ao que eu consigo produzir, ao que eu consigo criar, do que em quem o Senhor é. Às vezes é, por exemplo, como se aquilo que você faz fosse te dar uma recompensa. Um sentido. Então você olha e fala assim, nossa, eu sou isso, 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 eu fiz isso, isso, isso. Sendo que, na verdade, o que o Senhor quer é que a gente só seja. Acredito que o Senhor quer que a gente se coloque nesse lugar de contemplar Ele acima de todas as coisas, sabe? Eu tenho estudado bastante história da igreja, né? E um exemplo muito bom disso, assim, até a gente conversou disso hoje. Pensando, assim, na questão da cultura de se autoflagelar, das penitências, né? Nessa tentativa humana de tentar cooperar para nossa salvação, para nossa própria salvação. Tentar produzir algo que das nossas mãos, algo humano que pague o preço pelo nosso erro, de alguma forma caminhe ou reconstrua esse caminho nosso de volta ao Senhor. Cara, isso é impossível, isso é irreal, isso não é o que Deus espera da gente. Quando o Senhor nos coloca, não. Quando o Senhor nos faz filhos, não é por fruto de nossa obra, é por fruto da obra de Cristo. É por fruto de uma obra dele mesmo, né? Então, esse lugar de deleite, ele tá até nessa lembrança, assim, de que eu posso viver uma vida muito produtiva. E até é legal lembrar, eu já falei disso aqui num episódio anterior, naquele livro do Isso é Filho Solar. E eu posso fazer um grande projeto. Gente, eu posso acabar com a fome da África, da Ásia, posso acabar com todas as guerras, acabar com a orfandade no mundo. Ainda assim, o meu maior deleite precisa estar no Senhor. A minha satisfação e a minha alma só vai encontrar sentido em contemplar a Deus, a obra de Deus e quem Ele é. Sim, amor. E eu fico pensando assim, se a gente chega num nível de contemplação e de satisfação no Senhor, a gente nem vai... Quando a gente vê alguma coisa do outro, a gente não vai nem ligar. Sim. Tipo, quando a gente tá... E a gente vive... Acho que a gente vive um vislumbre disso algumas vezes na nossa vida. Quando a gente tá bem, quando a gente tá feliz, alegre, acabou de sair de um culto muito bom, a gente pode olhar o que for.
nossos olhos estão tão cheios do Senhor, nosso coração está tão satisfeito que a gente releva nossas falhas, nossos defeitos, assim, nossas improdutividades, sei lá. Sim. O que eu penso é o seguinte, assim, de que sei lá. O Senhor, ele satisfaz até as nossas imperfeições, assim. Tipo, o nosso desejo de uma vida muito incrível e muito perfeita, assim. Sim, a gente tem cruz pra carregar, Exato, exatamente isso. né? A gente tem um espinho na nossa carne, né? Você tava falando e eu tava aqui, né? Eu acabei, né, de falar com o Senhor, né? Nossa, né? Por quê, né? Por que que a gente vive esses loopings assim? Porque se eu olho assim pra minha vida, amor, eu não estive constantemente nesse lugar de insatisfação. Eu tive momentos na minha vida que eu olhei e falei assim: Uou, Camille, tá tudo bem, né? Bendito é o Senhor, grandes coisas ele tem feito. Nossa, tá tudo bem, tudo em paz. Os meus olhos estão em Cristo, uou, aleluia. E daí tem momentos que é tipo assim, pancadaria e loucura, que é o que eu tô vivendo agora. E eu perguntei e tive a resposta, né? Eu acredito que esse lugar, ele serve como um... Como é que fala? Quando a gente vai encher pneu? Qual que é o nome disso? Encher pneu? Não, né? Balancear o carro? Rebalanceamento? Não, isso aí é quando troca pneu e tem que alinhar o carro. Qual que é o nome disso? Tem um nome pra isso. Alinhamento, balanceamento. Enfim. Mas é esse lugar de, de realinhar, assim, as suas coisas e te chacoalhar, assim, sabe? Eu tava falando com a minha psicóloga e a gente tava conversando sobre uma conversa... Não, eu e ela estávamos conversando sobre uma conversa que eu tive com o Vitor. O Vitor, ele trouxe pra mim alguns pontos aqui. Vou abrir um parênteses, tá? Calma. Beleza, tudo bem. Tá? Vocês estão... Vem comigo, pessoal. Vem. Aí, o Vitor, ele trouxe pra mim alguns pontos aqui em casa. Que falou assim, amor, cara, tinha que tá vendo, né, tal. Isso, aquilo, outro. Isso eu não consigo fazer, não é meu papel, é seu. E eu preciso que você pegue junto, tal, faça e aconteça. De primeira, aceitei? Nunca. Fiquei extremamente ofendida. Não sabia. Tá sabendo agora. De segunda, aceitei, é um fato, né? Preciso melhorar. Só que, de terceira, voltei a ficar ofendida. Porque eu fiquei muito ressentida. Falei assim, caramba, eu já faço um montão de coisas, já faço além do que eu posso. Já tô aqui prestes a explodir e ainda não é o suficiente. Caramba, me bateu essa frustração assim. Oh, meu Deus, cara, não é suficiente, ainda tenho que fazer mais, cara. Mais ainda. Eu olhei assim pro senhor e falei assim, meu Deus, acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer, não vou aguentar. Juro. E daí... Deus falou assim, não vai não. Não vai morrer. Tá tudo bem. Tudo bem. É o meu fardo, é o que eu tenho pra você. E foi essa palavra também do preço do discipulado. O Wes falou muito sobre isso, sobre carregar a sua cruz e tudo mais. Mas daí, conversando... Volta, Camille, volta pra não me perder do meu ponto. Conversando com a minha psicóloga sobre esse lugar, por conta do laudo, né, da questão da bipolaridade, da depressão e tudo mais, ela teve essa preocupação, né, sobre o que isso tinha causado dentro de mim. Se isso tinha sido mais positivo ou negativo. E quando eu parei para refletir sobre isso, eu parei para ver que esse lugar de desconforto, ele foi muito chato, ele me ofendeu, ele me feriu. Eu tive que abrir mão dessa ferida e usar dessa ferida para crescer. Porque esse lugar também me serviu de balanço, sabe? De reequilíbrio. Porque se eu me deixar ir,
na minha própria cultura, sem que ninguém me chame a atenção, sem que ninguém me puxa de volta, eu vou indo. Eu vou indo e vou sendo displicente com coisas que pra mim eu acho que tá tudo bem. Mas quando o Vitor vem e ele me puxa de volta pra esse lugar, por mais que eu tenha me sentido injustiçada e frustrada, eu preciso dessa ofensa pra eu me reequilibrar e falar assim, cara, bom, talvez nessa medida aí, toda aí, de uma só vez eu não consigo dar conta de fato de tudo isso. Mas eu precisava desse chacoalhão, eu precisava desse despertar assim pra voltar a ser responsável. E eu acho que, voltando então, do que a gente tá falando. Então eu acho que esses lugares assim de caos emocional que às vezes a gente se vê, a gente se coloca, de até mesmo de muita Camila em mim. Muito eu, é exatamente pra eu receber esse chacoalhão e essas conversas com o Senhor que eu tive hoje, por exemplo, pra me reequilibrar, me rebalancear e vir pra esse lugar de opa, eu preciso parar pra pensar. Eu preciso parar. Eu preciso reaver alguns pontos aqui e eu preciso mudar a minha velocidade. Quando você falava, me veio na cabeça assim de que meio que os altos e baixos que a gente vive são meio que necessários, assim. Por exemplo, é impossível uma pessoa que seja, tipo, 100% o tempo inteiro. Sim, verdade. Então, quando a gente tá num momento de baixa, assim, mais reflexivo, mais triste, ou algo igual você falou que, tipo, que te ofendeu e que você teve que levar pro Senhor, isso logo depois te levou a um momento de felicidade. Não cheguei lá ainda, mas tá tudo bem. Eu recebo. É uma profecia? Recebe. Alegria. Mas eu digo por mim, assim, eu tive umas 2 semanas atrás, um feedback bem negativo em relação ao trabalho. Achei que você ia falar de mim. O quê? Achei que você ia falar de mim. O quê? Tive feedback bem negativo a Isso respeito eu tenho de todo você. dia. Não fala assim que eu acredito. Eu tive um feedback ruim e eu fiquei meio mal, assim. Só que... Meio não, fiquei bem mal. Só que me fez olhar com olhos de cara. Já que eu tô aqui e já que ainda eu trabalho nesse tipo ambiente corporativo, Sim, então eu vou responder à altura. sim. Então, hoje estou num processo de ânimo. Ainda não estou. Ainda me sinto um pouco ofendido. Receba. Mas eu vejo, assim, que foi necessário para que eu pudesse crescer na minha vida, assim, sabe? Não tô falando aqui pra você que, nossa, eu fui voz de, sei lá, de Deus, assim, na sua vida. Mas eu acho que as coisas que eu comentei contigo são coisas que estão te fazendo ser uma Camille, tipo, melhor, assim. Tu tá pegando crédito do meu trabalho? Não, jamais. E eu digo por mim, assim, amor. Quantas vezes no nosso relacionamento você chegou em mim e você me falou coisas duras, assim. Bem duras. Você mesmo. Que hoje, o Vitor de 5 anos atrás não chega aos pés do Vitor de hoje, em questão de maturidade. Porque eu aprendi, e a gente vai sofrendo e vai aprendendo, assim. Então, onde eu quero chegar com tudo isso é que esses altos e baixos, eles nos ajudam, não? Então, na baixa eu aprendo pra ficar feliz. Aí logo depois eu vou encontrar outra coisa em mim que vai me deixar triste, que vai me deixar pra baixo, que eu aprendo, resolvo, e aí eu subo de novo. O importante é a gente tentar não ficar tanto tempo na baixa. Esse é o ponto. Acho que esse é o... Depressivos sofrem. Sofre mesmo. Sei lá, acho que é isso. É isso. E eu gosto muito, assim, de contemplar essa forma tão bonita e difícil, assim, que Deus desenha a nossa vida, desenha os processos,
desenha as circunstâncias, aquilo que ele permite que aconteça, eh, e também desenha até a nosso posicionamento diante dessas coisas, assim. Eu acho que hoje seria um dia assim mesmo, né. Hoje foi um dia especialmente difícil, assim, pra mim. Seria um dia de eu cultivar muito esse lugar de frustração e ressentimento, sabe? De ficar na coitadolândia, sabe? Coitadolândia. Ontem à noite eu tava, né? Você presenciou? Presenciei. Te levei pra dentro da coitadolândia. Foi uma experiência imersiva. Foi. Adorou. Não. Ai, gente, se vocês soubessem, vocês chorariam. Mas, isso faz com que a gente não vire um bando de robozinhos, sabe? Um bando de gente que, que fica intocável, que se coloca nesse lugar de espiritualidade, nossa, polida, perfeita e totalmente irreal, assim, sabe? Longe da realidade, longe do que é ser humano e ser um humano. Não. Não. Eu não quis dizer um humano, eu quis dizer um humano. Não, você disse você disse ser humano. Não, ser um humano. Não, você disse Não. Você falou assim, ser humano. Você falou assim, calma. Diz assim. Ser humano e ser humano. Marcelão, mostra aí pra nós. Mostra aí pra nós. Cadê? Tá. Recuperou? Recuperei. Eu ia lançar um rap, mano. Ser humano. Ser humano. Ah, Vitão, até perdi minha linha de pensamento, mano. Tá louco? Ah, mano, que loucura. Vitor, concentra. Eu tô concentrada. Profissionalismo. Eu tô concentrada. Ah, sei lá, cara. É isso aí. Vamos ser humanos. Você tá falando sobre perfeição, amor. Sobre ser uma pessoa, tipo, muito perfeita e como que isso não é realidade. Vou te falar uma coisa que eu tava pensando enquanto você tava falando. Não, sabe, polar me entendem. Antes da sua pérola, de eu ser um humano, eu tava pensando de que eu não conheci ninguém ainda. Bipolar. Tipo, no sentido de produtividade, assim, sabe? De vida. E as pessoas que são perfeitas são as pessoas que a gente não conhece. E pessoas que a gente, tipo, acha que é. Sim, a gente falou disso no negócio da idolatria, É verdade. Né? É muito isso, amorzinho. E lembrei, acho que eu lembrei mais ou menos o que eu tava falando antes. Sobre essa questão do Senhor permitir ambientes dessa quebra, dessa imagem mesmo, ou até mesmo dessa expectativa muito alta da gente a respeito de produtividade mesmo, sabe? Às vezes eu penso também que a gente espera demais de nós mesmos e aí a gente se coloca também num lugar de muita cobrança, daí a gente vai para o outro extremo de pobre de mim, sabe? Então a gente vai, porque eu tinha que ser igual fulana. Daí quando eu não consigo, eu falo, nossa, então eu não sou nada. Né? E Deus, acho que nesses lugares, assim, Ele consegue alcançar o nosso coração, abrir os nossos olhos pra... Oi, o que você fez? Nada. Pra esse lugar de... Nada? Que, amor? Eu não fiz nada. Tá bom. Tá bom, lindo. O Victor ficou muito indignado, gente. Eu não tô de nada, só quero. Tipo, não tô entendendo o que eu fiz. O que eu fiz que você tá achando que eu fiz? Eu achei que você tinha, tipo, fez assim. Não. Ou engolido um bocejo, tipo. Não. Tá bom. Desculpa, gente. Ai, ai. É isso, amores. Esse lugar de
realidade, né? O Senhor quer relacionamento da gente, quer vulnerabilidade. Ele quer ser tudo, ele é merecedor de tudo, né? E aí eu acho também o principal ponto, assim, é satisfação, assim. Acho que é o ponto que a gente chegou hoje, assim. De que eu posso... Se eu tô satisfeito, eu não vou me comparar tanto. Eu não vou me matar tanto. Eu vou ficar tão mal por ver as coisas assim. Sim, verdade. Se o nosso coração ele tá insatisfeito demais conosco mesmos, nossa, nem sei se essa concordância tá certa. Né? Se eu tô muito insatisfeita comigo mesma, é porque eu tô olhando demais pra mim e é porque eu estou buscando satisfação em mim, no que eu posso fazer, no que eu posso ser. Agora, quando eu busco satisfação no Senhor, eu sou plenamente satisfeita em quem Ele é, porque Ele é, né? E é isso, gente. Amor, quer falar alguma coisa? Pra gente encerrar? Não, é isso. Eu espero de verdade que esse episódio tenha aberto novas perspectivas pra vocês. Abrir meu coração, né, gente, como sempre. E às vezes eu tenho medo, sabia, de virar chacota? Não, jamais. Porque eu já chorei 3 vezes nesse podcast. A vulnerabilidade traz identificação, não traz ridicularização. Todo Ah, mundo te ama. Todo mundo te ama. Amor, são poucas pessoas que não te amam nessa vida. então não é todo Eu tô com mundo. você, junto com você, há quase 10 anos já. Não é todo mundo. Ano que vem fazendo 10 anos que eu te conheço. Poucas pessoas não te amam. A Camille não tem haters. Tem, mas são poucos. Mas amém, gente. Que o Espírito Santo possa realmente queimar esse coração aí de vocês. Que vocês possam desligar esse podcast agora e falar com ele. Buscar nele satisfação e entender, sabe, o que ele quer que você absorva desse processo. Porque em todo processo o Senhor escorre algo. E a gente tem que ficar esperto, sem se distrair, pra absorver, pra não perder, sabe? Uma coisa que eu tava lembrando agora quando você falava. Antes da gente mudar pra São Paulo, a gente veio aqui visitar a igreja. E uma coisa que o Wesley falou foi sobre os processos irem e voltarem. Então, quando você não resolve uma coisa, meio que essa janela vai ficar aberta. Então, vai passar algum período, anos, e daqui a pouco vai voltar na mesma questão e você não vai ter resolvido isso ainda. Sim. Ele usou Esaú e Jacó, né, pra falar disso? É verdade. É verdade. Nossa, boa. Então, esse ponto, assim, de que a cada processo que a gente vive, a gente tem que se preocupar em estar resolvendo. Sim. Porque se a gente vive o processo e a gente deixa pra lá e espera passar, beleza, vai passar, vai mudar o assunto e ponto. Só que vai passar 5 anos, 10 anos, vai voltar e você não vai ter andado em relação a isso. Sabe o que eu faço? Quando eu tô, tipo assim, nesse caos, assim, eu assim, tá bom. Vou fingir que não tô ofendida. Vou fingir que eu tô com meu coração, pá, abertão. Vamos lá, Deus. Tá bom. Eu abro meu coração. Então, o que eu tenho pra crescer nisso? Vou sair desse lugar. Vou me colocar nesse lugar de tá bom. Eu vou aprender o que eu tenho pra aprender aqui. Isso me ajuda muito a, tipo, a sair desse lugar de frustração, Mimimi, de caos. E me leva pra esse lugar de racionalidade, sabe? De clareza. Tipo, tá bom. Eu tenho certeza que tem algo pra eu aprender nisso aqui. E eu vou aprender. Pronto. Boa. É isso. É isso. Muito bom. Gente. Que horas que isso parou, hein? Calma. Vamos finalizar com o áudio. Sobe pro YouTube sem... Só vai ficar o nosso áudio mesmo. Então tá bom. Tá tudo bem, a gente coloca um aviso no visor. Meus amigos. A câmera parou, a gente só percebeu agora. Isso. Amamos vocês. A gente se vê logo. Até o dia 17. Mas vocês vão ver vídeos por aí. Então sigam os nossos... Se inscrevam nos nossos canais. Isso.
E até mais. Até mais. Daqui a pouco Rimou. tamo aí. Beijo, lindos. Tchau, tchau.